Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior, que alegria, né? Estamos juntos e hoje vamos à última parte de Números, capítulo 18, onde você tem um cuidado especial da parte de Deus por todos os seus servos que estavam destinados exclusivamente ao serviço. É muito interessante porque, como servos de Deus, os sacerdotes e os levitas mereciam o cuidado de todo o povo de Deus. Ao contrário de todas as outras tribos, as 11, os levitas não tinham herança na terra prometida, pois o Senhor era a herança dele. Versículo 20 desse capítulo fala exatamente isso. E em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8 e 9, se repete. Tá, tudo bem. Nós ainda estudaremos em Números, capítulo 35, que eles receberiam cidades para habitar, mas eles não poderiam desenvolver atividades outras nenhuma, absolutamente nenhuma, Eles não poderiam ser comerciantes, não poderiam plantar, não poderiam colher, não poderiam viver da agricultura, da pecuária. Eles estavam destinados à casa do Senhor, à obra do Senhor, aos sacrifícios. Assim, obviamente, as necessidades dos sacerdotes, bem como dos levitas, seria suprida pelos próprios sacrifícios, ofertas e dízimos que o povo traria. É interessante, então, que o Senhor, aqui no capítulo 18, do versículo 8 até o 32, ele pode ser dividido em duas grandes partes. Do versículo 8 ao 20, você tem determinações específicas a Arão, seus filhos, ou seja, aos queridos servos do Senhor, os sacerdotes. E depois do versículo 21 ao 32, obviamente, determinações aos levitas. E podemos resumir, como fizemos ontem, Todos eles receberiam os dízimos, todos eles receberiam das ofertas, receberiam literalmente dos sacrifícios e os comeriam e teria em abundância para eles e toda a sua família, porque o Senhor daria em abundância ao seu povo. E aqui, irmãos, nós temos um princípio que é fundamental. O princípio aqui encontrado nessa passagem é bem claro. E, obviamente, também tem suas consequências lá no Novo Testamento, de que aqueles que servem ao Senhor e ao povo de Deus devem ser sustentados pelas bênçãos materiais que Deus dá a seu povo. Para quem esqueceu, Jesus, lá em Lucas capítulo 10, versículo 7, e Mateus 10 e 10, quando ele envia seus discípulos, ele literalmente diz, olha, comam daquilo que eles lhe darão, porque digno é o obreiro do seu salário, digno é o trabalhador do seu salário. E é interessante que Paulo, quando trata desse assunto delicadíssimo, principalmente na igreja que ele funda, ele diz, olha, assim ordenou também o Senhor que quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. E quando você pega 1 Coríntios capítulo 9, o texto é por demais claro. Paulo chega ao ponto de dizer, lá no versículo 13, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que de contínuo servem ao altar, participando do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, Paulo aqui está dizendo de forma muito clara
eu e todo e qualquer obreiro do Senhor temos direito de sermos abençoados por vocês, povo do Senhor. Ele chega ao ponto de, inclusive, trazer ao povo noções simples, né? Noções simples. Ele diz: quem jamais vai à guerra à sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto, quem apacenta o gado e não toma o leite do rebanho? Digo isso eu como homem, ou não diz também a lei o mesmo? E aí, de forma muito direta, ele lembra, olha, desde o Velho Testamento, quem se envolve com o Evangelho, aqui o Evangelho é no Novo Testamento, mas quem se envolvia com a lei no Velho Testamento tinha que viver do sustento que o povo trazia. Quanto mais nós que estamos na nova aliança. Tá? Tudo bem que Paulo chega e diz lá no versículo 15, porque sabia que lá em Corinto os irmãos eram mão de vaca, né? Os irmãos amavam mais o dinheiro que o próprio Senhor Jesus. Ele diz: eu, porém, não quis cobrar dos meus direitos de vocês. Eu não quis cobrar. Agora, olha, vou ser muito franco. Coloca uma coisa na cabeça. Aquele que simplesmente vive do Evangelho e vive no Evangelho tem direito de literalmente ser recompensado pelo seu trabalho, porque digno é o trabalhador do seu salário. Quando ele chega na igreja de Gálatas, né? Lá na Galácia, né? Os irmãos, a carta aos Gálatas, lá na Galácia, na igreja da Galácia, no versículo 6 do capítulo 6, ele diz de forma muito clara: aquele que é instruído na palavra, ou seja, aquele que recebe do pastor a instrução, a vida, a diretriz, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ou seja, literalmente, nós que vivemos na casa do Senhor, nós temos responsabilidade, sim, um com os outros, mas em primeiro lugar com aquele que nos instrui, com aquele que nos ensina, com aquele que reparte a palavra de Deus. E Paulo chega ao ponto de dizer no versículo 7, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, ele também colherá. Interessante que todo mundo retira o 7 do 6, né? Como se o 7 existisse independente do 6. Mas, meu irmão, em Gálatas 6, quando Paulo diz, olha, aquele que instrui você, aquele que te ensina, aquele que prega a palavra, ele tem o direito de ser recompensado por isso. E quando Paulo diz, não se preocupe, Deus não se deixa escarnecer, o que você planta, você vai colher. Fica tranquilo, você que não acredita nesta palavra que eu, Paulo, estou falando, fica tranquilo, você vai colher. Você vai colher e vai colher direitinho, tá? Você está simplesmente retirando de alguém a bênção que ele tem o direito de ter. E na medida que você planta isso, você vai colher. Você vai colher, tá? Pode ficar tranquilo. Você que não crê no dízimo, nas ofertas, porque diz, não vou enriquecer pastor. Pois é, o pobre do pastor que está te ensinando, que está à frente da igreja, que está lutando, que está te visitando, que está cuidando de você, esse indivíduo ele tem o direito de viver literalmente do seu trabalho. Ele é chamado à obra. E na medida em que você junta o versículo 6 com o 7, o que ninguém faz, porque os malandros não querem fazer isso, né? Pode ficar tranquilo. O que você está plantando, você vai colher. Você está plantando injustiça na medida em que você recolhe sua mão para não abençoar ao teu líder. Pode ficar tranquilo.
Você vai colher isso também. Não se preocupe não, tá tudo em casa. Interessante que no livro de Filipenses, a carta, né, de Filipenses, Paulo volta de novo a tocar no assunto. E Paulo simplesmente diz, de fato, algo muito interessante, né? Quanto aos direitos dele de viver do Evangelho e ao fato de simplesmente o diabo ter fechado o coração de muita gente para não ajudá-lo, ele agradece a Deus a vida daqueles mais simples que o ajudaram no ministério. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 10 em diante. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa da necessidade, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade, sei ter em abundância, em toda maneira e em todas as coisas aprendi. Tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Aí de novo o pessoal tira o texto do contexto, né? E aqui Paulo está falando de contribuição. Contribuição. Olha que interessante, ó. Versículo 14. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quanto parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo, ou seja, me ajudou financeiramente, no sentido de dar e receber, senão vós. Meu Deus do céu, que vergonha, né? Que vergonha, senão vós. Porque até para Tessalônica mandastes não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. E aí Paulo ainda vem dizer, não que eu procure as ofertas, mas procuro o fruto, que aumente o vosso crédito. Bastante tenho recebido e tenho em abundância. Estou bem suprido, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa mão me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aceitável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo. E a Deus, nosso Pai, seja dada glória para todo sempre. Amém. Olha que coisa fantástica. Paulo está dizendo obrigado, irmãos. Nenhuma igreja estava simplesmente me ajudando e eu aqui necessitado, e vocês pela segunda vez vieram e me socorreram, e agora eu posso continuar a pregar o Evangelho. Interessante, né? Interessante. Meu amado pastor, você que está me ouvindo, você não se preocupe com um ou outro que não acreditem na palavra de Deus, que não acreditem na contribuição, na bênção, né, de ser pastor, e aí um ou outro que fecha a mão, que fecha o coração. Paulo, meu pastor, ele teve igrejas que literalmente fecharam a mão para ele. E uma delas foi a que ele talvez mais tenha amado, que é a igreja lá na Acaia, em Corinto, lá em 1 Coríntios 9, ele chega ao ponto de dizer, ó, eu não cobrei os meus direitos, porque vocês são suvina mesmo, vocês são mão de vaca. Sabe, meu pastor, quero te falar uma coisa. Quem não contribui, não há problema. Ele vai colher o que ele está plantando. Não se preocupe. De Deus não se zomba, como está em Gálatas 6. Que todo mundo só vê o 7, mas não lê o versículo 6. Não se preocupe, de Deus não se zomba, ele vai colher. Agora, nunca se preocupe com quem não liberalmente abençoa os homens do Senhor. Se preocupe em agradecer, porque Deus nunca te deixará
padecer necessidade. O Senhor sempre com graça, misericórdia, glória, favor, chega no momento certo e exato para te abençoar, como abençoou literalmente a Paulo. Como abençoou a Paulo, não é? É interessante, né, irmãos? Não foi à toa que Jesus disse assim, não dá para servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, né? Lá no fundo, o indivíduo que se nega a contribuir e abençoar a obra do Senhor, lá no fundo ele talvez ainda ame Mamon e as riquezas. Talvez ame, né? E um dia estava conversando com um amigo, né? E conversando com ele, dialogando, e ele me dando todas as desculpas pelas quais ele não dizimava, uma desculpa atrás da outra, né? Ele ficou um pouco chateado comigo, mas eu fui franco com ele. Eu disse, amigão, o negócio é o seguinte, e mesmo que você vá para outra igreja, você não vai dizimar. Porque o teu problema não é com a administração da igreja onde você está. Ele não faz parte de nossa igreja, é uma outra igreja. O teu problema é literalmente o amor ao dinheiro, meu amigão. Você serve a Mamon. Você serve a Mamon. E cuidado para não perder a salvação, né? E qual foi minha surpresa, né? Qual foi minha surpresa? Ele muda de igreja, ele vai para uma outra igreja e ele continua na mesma toada. É a velha canção do canto do grilo. Ai, que eu não acredito nisso, não acredito naquilo, não acredito na administração, não acredito em nada. E sim, não acredito na palavra de Deus, é óbvio, né? É óbvio. E aí, também lá não dizima, não ajuda. Pior ainda, fala mal. Oh, Jesus, é para orar, é para ter misericórdia, né? Lá no fundo amo o dinheiro. Essa é a verdade. Tá? Pode trocar de igreja como trocar, lá no fundo amo o dinheiro. Essa é a verdade. Serve a Mamon, né? E olha que interessante, Paulo chega e diz, não se preocupem não, vocês serão abençoados. Sabe, irmão, um texto como esse nos traz alegria, porque Deus nunca vai deixar a sua obra sem os recursos. Deus sempre vai trazer os recursos. E é lindo que simplesmente, o versículo 19 é consequência simples de um texto. Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Quando é que Deus supre todas as nossas necessidades segundo a gloriosa riqueza em Cristo Jesus? Quando eu abençoo a igreja do Senhor, quando eu abençoo o ministério, quando eu sou dizimista, quando eu sou ofertante, quando eu entrego, e aí o evangelho cresce. Interessante, né? Tiram alguns versículos de contexto, fica estranho o contexto, né? Fica muito estranho. Mas eu acho incrível Paulo simplesmente ele nos transmite esta verdade, de que no Novo Testamento a bênção de se louvar a Deus com as riquezas e as primícias é uma grande bênção. E continua. Agora, aquele que não deseja acreditar nisso, meu irmão, vamos orar para Deus ter misericórdia, né? Deus ter misericórdia. Não querendo me delongar mais no assunto, até porque nós temos praticamente 4 áudios lá quando falamos em 1 Coríntios, capítulo 9, sobre esse assunto. Muito bons, muito bons. Eu só quero terminar com 1 Timóteo, capítulo 5, e exatamente versículos 17 e 18. Dentre os vários conselhos de Paulo a seu filho Timóteo, ele diz: os presbíteros que governam sejam bem estimados e dignos de duplo salário,
principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Porque diz a Escritura, não amordaçarás a boca do boi quando debulha, e digno é o obreiro do salário. Olha que interessante, Paulo se utiliza de um texto do Velho Testamento, onde Deus ensina, se com animais vocês não ficam amordaçando e de forma maldosa fazendo trabalhar sem que ele coma, ele vai trabalhando, mas ele vai comendo também. Então, tragam também os dízimos para que os levitas e para que os sacerdotes sobrevivam. E é óbvio que quem disse que digno é o obreiro do seu salário é o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. Então, em razão desses dois textos, Paulo diz o que? Ele diz o que está no versículo 17, olha. Os obreiros têm que receber sim da igreja. E aqueles que trabalham com a palavra, que sejam dados a ele duplicado salário, ou seja, duplicada honra. Irmãos, nós poderíamos continuar trabalhando vários textos, mas é óbvio, né? É óbvio que algumas coisas só quem convence é o Espírito Santo. Pessoalmente, eu de todo o meu coração dou esse testemunho. Sempre acreditei no dízimo. Não porque meu pai era o pastor da igreja, não, de maneira alguma. Deus sempre foi generoso conosco e eu cresci abençoando a obra de Deus. E eu tive a alegria de, quando o Senhor me deu o pão de cada dia, trazer à casa do Senhor aquilo que é do Senhor. Não é nem nosso, é do Senhor. E eu tenho vivido experiências tão maravilhosas. E o Senhor tem nos dado a alegria de ajudar tanta gente, abençoar tanta gente, e prover recursos para tantas casas. E eu falo isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, porque nunca me faltou, sempre sobrou, e as várias vezes em que eu tive a felicidade de abençoar irmãos, eu fui extremamente abençoado. Agora, eu nunca me iludi. Não é porque abençoo um irmão X, um irmão Y, que eu estou isento da minha obrigação espiritual de louvar a Deus com as primícias daquilo que o Senhor me dá. É por isso que todo mês eu tenho a felicidade de separar um pouco mais daquilo que o Senhor me deu e entregar na casa do Senhor com louvor, com alegria, com felicidade, com honra, com benignidade. E, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem sido fiel com minha casa. Eu te dou esse testemunho porque eu não vou falar da vida dos outros, eu tenho que falar da minha vida. O Senhor tem sido fiel. E o Senhor não tem filhos prediletos. O Senhor também será fiel com você. Então, você que escutou essa palavra e já é dizimista, continue, porque o Senhor vai te abençoar grandemente. Continue, em razão dos dízimos e ofertas, que hoje temos um ministério próspero que alcança o Brasil inteiro e muitas almas estão sendo salvas. É, em primeiro lugar, com esse destino que a nossa querida liderança leva ao dinheiro, é para a pregação do Evangelho. Mas em segundo lugar, irmãos, também tem muita gente hoje no Brasil que não passa fome, nessa época de pandemia, porque você abençoa a casa do Senhor. Você abençoa a casa do Senhor. Nós temos a felicidade de ter também na nossa igreja toda uma parte de assistencialismo que cuida de cada um dos nossos irmãos dentro de todas as possibilidades, e o Senhor tem abençoado.
E o Senhor nos abençoa tanto que ainda estamos construindo. Olha que bênção! Se o Senhor nos der a felicidade de estarmos rapidamente num novo templo, que bom! Se não, a gente aguarda e a gente espera a graça de Deus. E o Senhor é que é dono de todo o tempo. Todo o tempo. Meu amado irmão, Deus possa te abençoar, Deus possa te cobrir de bênçãos. Aqueles que ainda não dizimam, nós estamos orando para que o Senhor te esclareça, para que o Senhor te ilumine, para que o Senhor te dê a felicidade de ser contribuinte na obra do Senhor. Um beijo a todos. Amanhã, capítulo 19. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos proteja, que o Senhor vos guarde, que a bênção do Senhor esteja sobre a vossa vida, hoje e para todo sempre. Amém e amém.